Salve às 6 horas. Salve às 6 horas sagradas. Senhor, aqui estamos diante de Ti através desta oração para buscarmos o fortalecimento que necessitamos para vencermos nossos desafios. Pousa Tuas mãos sobre nossos lares e famílias e vibra a luz do Teu amor em nossas mentes e corações. Volta o Teu olhar para essas irmãs, para esses irmãos enfermos que estão nos hospitais, em seus lares e em nossos pensamentos. Abraça-os e cura-os, Senhor. Faz a saúde voltar a seus corpos físicos e espirituais, por amor, bondade e misericórdia. A monja Cohen nos oferece a história presente de insultos. Diz ela: certa vez, existiu um grande guerreiro que, embora idoso, ainda era capaz de derrotar qualquer desafiante. Sua reputação estendeu-se longe e amplamente através de todo o país. E muitos estudantes reuniam-se para estudar sob sua orientação e ouvir seus ensinamentos. Um dia, um infame jovem guerreiro chegou à vila e estava determinado a ser o primeiro homem a derrotar o grande mestre. Esse guerreiro possuía junto à sua força uma habilidade fantástica em perceber e explorar qualquer fraqueza em seu oponente, ofendendo-o até que este perdesse a concentração. Ele esperava então que seu oponente fizesse o primeiro movimento, revelando assim sua fraqueza. O jovem guerreiro, então, atacava com força impiedosa e a velocidade de um raio. Ninguém jamais havia resistido a ele, além do primeiro golpe. Contra todas as advertências de seus preocupados estudantes, o velho mestre alegremente aceitou o desafio do jovem guerreiro. Quando os dois se posicionaram para a luta, o jovem guerreiro começou a lançar insultos ao velho mestre. Ele jogava a terra e cuspia em sua face, e por horas a fio, verbalmente ofendeu o mestre com todo tipo de insulto e maldição conhecidos pela humanidade. Mas o velho guerreiro simplesmente ficou parado ali, calmamente, sereno. O jovem guerreiro ficou exausto, percebeu que tinha sido derrotado e fugiu envergonhado. Um tanto desapontados por não terem visto seu mestre lutar contra aquele insolente, os estudantes perguntaram: mestre, como o senhor pôde suportar tantos insultos e indignidades? Como conseguiu derrotá-lo sem ao menos se mover? Então, o sábio mestre pergunta aos seus aprendizes: se alguém vem para lhe dar um presente e você não o aceita, para quem retorna este presente? Fez-se silêncio e o mestre então completa: não aceitar os insultos que nos fazem é uma arte. Geralmente nos ofendemos e, ao ficarmos ofendidos, reagimos. Toda a prática do Zen é o treino de compreender nossos condicionamentos e, ao invés de reagir, agir, escolher a resposta. Para tanto, precisamos estar centrados, equilibrados, capazes de conhecer a nós mesmos e não nos intimidarmos com insultos e grosserias. No cristianismo, talvez esse ensinamento esteja na expressão dar a outra face, ou seja, jamais responder à agressão, com agressividade. No momento em que nada abalou o mestre, ele venceu. Quando jovem, conta a monja, fui estudar karatê-do. Certa ocasião havia um grande campeonato. Na nossa academia de karatê-do havia um jovem brasileiro loiro, de pernas longas, que era um faixa preta excelente. Nós todos fomos assistir àquele combate.
E ele estava ganhando muito bem, até o momento em que foi atingido pelo seu oponente de forma imprópria. Não houve a desqualificação daquele golpe e a luta continuou. Entretanto, ao final da luta, nosso campeão perdeu. Surpresos, nos aproximamos de nosso mestre para saber por que ele fora reprovado. Então o mestre nos disse: ele perdeu quando ficou com raiva. O outro deu um golpe que era proibido e sangrou seu nariz. Ao invés de continuar a luta com arte e frieza, ficou bravo e quis revidar, quis mostrar que era melhor. Foi aí que ele perdeu. Diz a monja: eu tinha cerca de 21 anos de idade e foi a primeira vez que me dei conta de que a habilidade física não é nada sem o controle mental. Essa talvez seja a arte mais difícil de se conquistar, nos diz a monja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ouvir a história que Chico nos conta a respeito do amigo injuriado. Certa vez, alguém me contou que havia sido perseguido e injuriado por muitos anos por um ferrenho adversário de suas ideias. Ele vivia sonhando com o dia em que seu adversário, reconhecendo os equívocos cometidos contra ele, o procurasse para pedir perdão. Imaginava finalmente ter esse adversário aos seus pés, dando a mão à palmatória, acalentar essa ideia de triunfo em que a justiça lhe seria feita por muitos anos. Pois bem, quando já estava com os cabelos quase todos brancos, o adversário de muito tempo, também com seus cabelos brancos, inesperadamente o procurou para o tão aguardado entendimento. Confessou-lhe seus excessos, pediu a ele que o desculpasse pela inveja e pelo ciúme que sempre o haviam motivado naquele combate acirrado. Falou também de suas lutas pessoais, dos seus conflitos de ordem íntima, que eram semelhantes exatamente ao que ele criticara no companheiro. Conversaram longamente, sem ninguém por perto, para presenciar o diálogo. O amigo injuriado, que tinha tantas respostas guardadas que havia decorado na ponta da língua, para dizer justamente quando chegasse a hora inevitável daquele confronto, percebeu, segundo ele próprio confidenciou ao Chico, que ele também inutilmente perdera tempo. De repente, sentiu que não havia qualquer razão para o revide. Ambos haviam envelhecido naquela disputa que ninguém saberia identificar como teria começado. Disse ele: Chico, eu não tive a menor vontade de reagir. É bem verdade que ele se prevalecera de todas as artimanhas para me prejudicar, mas eu também mentalizara aquele momento, o dia em que, face a face comigo, ele se sentisse humilhado. Mas ele estava ali, tendo a grandeza de me pedir perdão. Se eu não o perdoasse, Chico, ele estaria triunfando sobre mim. A verdade é que eu nunca teria ido a ele. Ele é que estava tomando a iniciativa de vir a mim. Eu que desejava fortemente fazer uma publicação no jornal, tornando pública aquela hora de retratação, não tive ânimo de contar isso a quem quer que fosse. Você, Chico, é a primeira pessoa que está sabendo. Ele desencarnou há mais de um mês. Hoje, na verdade, sinto por ele uma afeição que não sei explicar. Reconheci que em muitas coisas ele tinha razão a meu respeito. Meu irmão, minha irmã, Chico conclui essa história com a seguinte lição: feliz daquele que na hora de dar o troco perde a vontade. Esses encontros com os nossos desafetos, mais cedo ou mais tarde, acontecerão. Se não for nesta vida, será na vida espiritual.
Os que nos perseguem, com razão ou sem razão, nos auxiliam a identificar o nosso próprio lugar. Às vezes, nos é muito mais útil um adversário sincero que um amigo bajulador. Meus irmãos, minhas irmãs, depois dessa lição, sigamos com Lobo da Costa em seu poema Oração diante da injúria. Foste, ó Cristo, no mundo, o servidor sublime, perdão e caridade ungindo a natureza. Fizeste da bondade a eterna luz acesa, qual estrela em que o céu se condensa e se exprime. Ao teu halo de amor, a terra se redime, e, entendimento, alçado à divina grandeza, recuperas o fraco, extinguindo a fraqueza. Salvas o criminoso e consomes o crime. Ante as farpas do mal, dá-nos paz e brandura, liberta-nos do ódio a alma pobre e insegura, rompe-nos os grilhões das heranças medievas e faze-nos sentir ao peito humilde pasmo, que mais vale gemer sobre a cruz do sarcasmo que vencer e sorrir sob o aplauso das trevas. Que Jesus nos abençoe e nos dê sabedoria e humildade para não cairmos na tentação do revide, da vingança. Salve as 6 horas, salve as 6 horas sagradas, que assim seja.